boa tarde. Estamos de volta, é sexta-feira. Estamos aqui ao vivo na bancada da Vibe Mundial. Eu e Alexandre Jabali. Bem-vindo, Alexandre. Samira, boa tarde, tudo bem? Eu tô bem, e você? Que prazer em te receber. Tudo bem, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite. O Alexandre é um novo comunicador da Vibe Mundial e ele tá aqui pra gente apresentá-lo a vocês. Exato. Ele é tarólogo, orientador espiritual e ator. Exatamente. E ator é incrível. E apresenta o programa Tarô Jabali. Tarô do Jabali, toda quarta-feira. É Tarô do Jabali. Tarô do Jabali. Toda quarta-feira. 5h30 da tarde. Ô, Alexandre. Sim. O ouvinte está aí nos acompanhando em 95,7 FM, 660 AM. Trazer o microfone dele para mais pertinho, sim, ok? E você pode nos acompanhar no YouTube da Vibe Mundial. É só acessar vibemundialfm.com.br e lá, clica no assistir ao vivo. Você vai direto pro nosso YouTube. Facinho. Não tem erro. Não tem. Precisa de ajuda? Ah, muito bem. Vamos. A equipe técnica aqui trabalhando no momento exato. Obrigada, viu, Euri, Jean? Estão aqui para a gente fazer um programa bem gostoso, bem legal. Muito bacana. E eu já tenho uma pergunta. Sim, já? Você é tarólogo, orientador, sim, espiritual e ator. Isso. O que veio primeiro? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? Na verdade, o lado como ator, ele surgiu há 30 anos atrás. E de lá até hoje eu mantenho a profissão na ativa. E pelo lado espiritual, eu pertenço a Umbanda já há 31 anos aproximadamente. Então as duas coisas vieram fazendo páreo, né? Uma a uma. Cresceram uma juntas. Outra, cresceram juntas. E a questão do tarô, ela surgiu faz 3 anos. 3? 3. Na verdade, é uma missão que eu tenho e que eu coloquei em prática um pouco antes da pandemia. Tá bom. Né? Foram tantos anos sabendo que eu tinha que assumir essa missão e eu acabei postergando, mas tudo tem a hora certa, né? Aí tem, né? E a gente mas o mais importante de tudo isso é entender que há um chamado. Há um chamado. E na hora que a gente entende isso, a gente abraça, a gente está cumprindo a missão. Com certeza. Sempre tem um aviso seguido de um chamado. Então, às vezes, o aviso é assim, olha, isso vai acontecer. Para você, precisa disso. Se você, eu digo você assim, no meu caso, por exemplo, como médium, eu sabia que eu tinha como missão o tarô, tá? O jogo para as pessoas. O chamado veio na hora certa, anos depois, né? Então, opa, chegou a sua vez, você estava na fila, agora você tem que executar. Mesmo porque se você já tem uma caminhada aí de 30 anos na Umbanda, estudando a espiritualidade, você foi sendo preparado, né? Com certeza. Eu acredito assim, claro que eu estudei para ser tarólogo, você tem que aprender, né? E aliei a espiritualidade. Então eu acho que nesse ponto me facilitou muito, porque eu já trazia a questão da espiritualidade. Eu encontro muitas pessoas que eu jogo, clientes meus, consulentes que falam assim, nossa, eu tenho tarô, eu adoro tarô, eu tenho aqui em casa tal, mas eu tenho um medo de jogar, de falar besteira tal. Muitas vezes as pessoas, claro que tudo é técnica, é treino, tudo é prática, né? Para tudo na vida. A insistência, a persistência. Mas o que acontece com essa questão das pessoas? No meu caso, sendo ator, e já lidando com a espiritualidade, é claro que eu encontrei uma maneira muito mais fácil de desenvolver o tarô, Samira, porque não é fácil você enfrentar uma pessoa que você não conhece, né? Eu tenho clientes que são ateus, por exemplo, de todas as religiões, até porque o tarô ele não tem religião, tá? Você pode introduzir, tá? Mas o tarô mesmo, ele é limpo e livre de religião. E você abrir ali 78 cartas na frente de uma pessoa que muitas vezes está ali para te questionar, para duvidar. Isso, né? Acontece, né? Acontece muito. Tem gente que vai aberta, que acredita em si. Tem gente que não acredita em si própria, entendeu? Então, na hora do jogo, a pessoa te confronta. Então, por exemplo, você vira e fala uma questão da vida dela que pega pesado para ela.
para ela. Para mim, eu estou falando ali de boa, mas para a pessoa tem um peso. Ela contraria, ela fala que não existe isso. Só que conforme vai passando o jogo, ela se abre e normalmente acaba entregando ouro. Porque o jogo ele vai mostrando qual é a realidade da situação. O jogo vai mostrando. E podem ser as emoções dela. Totalmente. O jogo mostra, por exemplo, fala de momento atual, né, aquilo que a pessoa está vibrando, fala de financeiro, fala do trabalho, que as pessoas também confundem trabalho com financeiro, mas não é. O financeiro é tudo. É dinheiro do seu trabalho, é o aluguel que você tem de um terreno, de uma casa, é uma aposentadoria que você ganha. Tudo faz parte do financeiro. Passa por planos em mente, por exemplo, uma viagem, um estudo, uma sociedade, fala de família, fala de saúde. Eu até brinco com as pessoas, eu falo, o tarô não é máquina de ressonância magnética, porque às vezes as pessoas depositam ali para o tarô a obrigação de ter que fazer um exame de sangue. Não rola, né? Não rola. O tarô, ele mostra indícios. É assim, Alexandre, eu tô com uma dor na coluna, vê pra mim o que acontece, né? Exato. Se é maligno, se não é, se eu tenho que usar alguma coisa. A primeira coisa que eu instruo, e acho que o tarólogo tem obrigação de fazer isso, é pedir para a pessoa procurar um médico, né? O tarô não é remédio. Mas o tarô mostra muito assim, por exemplo, na parte da saúde. Questão gástrica, problemas, por exemplo, para as mulheres, muitas com problemas ginecológicos, entendeu? Aí você fala, vai buscar um médico. Você está indo ao médico? Ai, não. Ou então assim, a pessoa está bem de saúde, mas mostra ali que a pessoa foge de médico. Você tem alguma coisa contra médico? A pessoa vira e fala, ah, não, é que eu estou bem, faz 3 anos que eu não vou, mas eu sou saudável. Aí você tem que baixar a bola da pessoa e falar, você não é super-homem, nem super-mulher, nem nada, né? Então tem que procurar médico. Seja como for, né? Não tem um plano de saúde, vai pelo SUS, existem maneiras, né? Acho que não tem desculpa. E é isso, aí passa por relacionamento amoroso, passa por bens materiais, né? Que pode ser um processo, um inventário, um imóvel à venda, né? Papéis, justiça e espiritualidade. Isso tudo que eu citei para você rege a vida de uma pessoa. Então tem gente que está fazendo jogo comigo, que tem um problema a ser resolvido, sei lá, relacionamento amoroso e saúde, e as outras questões elas passam um pouco batidas porque não é aquilo que a pessoa está vibrando naquele momento. O que eu vibro, então, quando eu vou procurar a leitura de um tarô, vai conversar com o tarô. E é o que você vai... Vai conversar, vai conversar. Só que assim, você pode chegar para mim e falar assim, eu vim aqui para falar de, sei lá, de trabalho. Só que acontece que o tarô que eu faço é um tarô terapêutico. O que é o tarô terapêutico? Ele aprofunda essa questão, é uma terapia, o nome já diz. Então, o que acontece? Ele dá uma cavocada maior. E aí... é inconsciente para você um problema apresentado ali. De repente, por exemplo, você sabia que tem uma questão de uma pessoa assim, assim, assado? A pessoa não sabe. E isso está originando um problema na vida dela. O tarô vai te alertar. Você entende? Entendo. Ele vai te mostrar um caminho, ele vai te direcionar em relação àquilo. Então, essa é uma questão inconsciente. Mas a maioria vai, óbvio, conscientemente. Por exemplo, eu vou lá vou falar da minha família e falar do meu amor, entendeu? Só que chega lá, o tarô mostra que além da família e do amor, tem alguma outra questão que está pegando, que está te atrapalhando nas outras questões. Uma puxa a outra. É isso que eu ia falar. Você pode perceber, o seu momento atual pode estar ligado ao seu momento de, sei lá, de desemprego, de tristeza, com o fim de um relacionamento, um problema de saúde na família, e uma coisa, a espiritualidade em baixa, né? Tem muitas pessoas que cuidam da espiritualidade, mas muitas não estão nem aí. E quando eu falo espiritualidade, eu não falo de religião. Eu falo do lado espiritual mesmo, aquilo que cada um traz na sua essência. Tem gente, Sami, que às vezes com um incenso e uma mentalização, ela consegue ir longe. E tem gente que precisa frequentar a igreja.
Sim. Tem gente que precisa se apegar em alguma coisa mais forte, né? Um centro, seja o que for, qual religião for. Eu respeito todas as religiões, absolutamente todas as religiões. E é isso. E é isso. E como é importante a gente falar disso, né? Porque Muito demonstra importante. que o tarô, ele trabalha com a gente o Sim. tempo todo, mas ele é científico, Totalmente científico. não é? É É um método completamente- científico. Totalmente. Por isso que os ateus que eu atendo jogam. Porque o tarô é científico. E eles questionam muito. Ou nem tanto. Nem tanto, nem tanto. Eles questionam assim, a conversa, por exemplo, esse tarô terapêutico tem um bom bate-papo. Tá. Além, o tarô, ele não é uma ferramenta adivinhatória, ele é uma ferramenta divinatória, divina, tá? Engana-se quem acha que o tarô vai ficar adivinhando. Então, quando você pega uma pessoa inteligente, por exemplo, um ateu, que vai sempre nas questões científicas, ele sabe que é científico, ele não vai contestar aquela ferramenta que é o tarô. Ele vai, na verdade, contestar assim, tudo bem, mas eu tenho um carro amarelo e um vermelho, aqui está dizendo para eu não comprar, que o vermelho pode me trazer problemas e o amarelo mais sorte, por exemplo. Ele pode contestar o que está sendo colocado ali, mas não duvidando da questão do tarô, entendeu? Isso é perfeito, né? Quando eu falo do tarô do Jabali, Jabali. Não é que ele tem um tarô Sabe, que é não, dele, né? Posso ter ainda, Não, né? se Deus quiser. Mas é o teu método de trabalho, teu Isso. método de utilizar as cartas do tarô. Você utiliza Isso. todas. Isso. Arcanos maiores e arcanos menores. 56 menores, 22 maiores. Eu utilizo todas. Por exemplo, agora eu acabei de fazer uma live aqui na rádio para o Instagram. Sim. Eu atuei só com os atores. Com os atores. Olha Os lá, atores, eu quero falar de atores. São também. atores, são É que arquétipos. você atuou, né? Atuou. Você sabe com os que personagens são arquétipos, São né? arquétipos. E as cartas do tarô, Também. dos arcanos maiores, são arquétipos. Não deixam de ser Depois você atores. vai falar para mim quais arquétipos você já encenou. Aí aqui na live, por exemplo, eu joguei só com arcano maior. Tá bom. Mas o meu jogo mesmo de tarô, eu uso as 78 cartas. E qual a diferença de eu usar o maior e eu usar o menor? As pessoas acham que por ser maior são mais importantes. Não. Os arcanos maiores são a referência. Os menores, eles vão mostrar os caminhos. Tá, então, por exemplo, é um exemplo para vocês entenderem. Cidade de São Paulo é um arcano maior. O arcano menor é Marginal Tietê, uma via por ali, um bairro, uma lanchonete. Então vai te mostrando os caminhos que o arcano maior ditou a regra, né? Então eu acho importantíssimo essa história de... eu já vi gente falando assim, mas eu jogo só com o maior ou só com o menor. Tem que ter uma junção das duas coisas, porque pode faltar informação. Os menores complementam os uma maiores. carta dos maiores. Mas eles são tão importantes quanto os maiores. Mas já tem gente aí perguntando que arquétipos você já encenou na vida. Você como ator, você também começou há 30 anos. Há 30 anos não atrás. Qual que foi? Vamos começar do mais fácil, né, gente? Vocês vão acompanhar aqui toda quarta-feira, 17h30, um ator que já passou pela Globo, pelo SBT, Record e por aí. Teatro, muito comercial de TV. Comercial de TV. Eu tenho mais de 350 publicidades, na verdade. Olha que legal. Publicidade é um bom campo, né, de trabalho para os atores? É um bom campo. A publicidade está um pouquinho diferente hoje em dia. Você não fica mais conhecido como tiozinho, o tio Suquita, né? Mudou tudo. Nem novela, se você quer saber a verdade. Não, antigamente você fazia uma novela na Globo, por exemplo, saía de lá famoso. Hoje depende muito do que faz, como faz. Qual que foi seu último papel? Eu fiz agora na novela Além da Ilusão, o Dr. Severo, que é um personagem, ele era advogado da Bárbara Paz na novela. E aí, você estava do lado dela ou contra ela? Porque ela era bem sem vergonha. Na verdade, eu tava protegendo ela e o filho, né? Bem legal, né? Então, estava a favor deles. Olha Inclusive, que legal. eu tomei uns xingos por aí, falando que eu era... Advogado! Até de amigos advogados. Eu tenho muitos amigos advogados e eles falaram assim...
Caraca, hein, meu, defendendo essa canalice toda. Não, Falei, tava sou fazendo advogado, teu eu sou trabalho. profissional. É verdade, tava fazendo teu trabalho, Com né? certeza. Ué, por quê? Os outros não têm advogado? Pois Tem advogado pra tudo, Tem né? que ter pra tudo. Você sabe que eu já fiz muito médico e muito advogado. Tinha uma época Por que... que são Então, personagens... é uma coisa que rápidos? vibra, é uma coisa que vibra no momento dos produtores de elenco. Então, teve um momento na minha vida, sei lá, de 2010 a 2017, mais ou menos, que eu só era chamado para fazer advogado e médico. Que legal. Parece que você vibra. É essa como o questão. delegado, né? É como Tem delegado. personagem, tem ator que só faz delegado, o outro só fazem padre. É mais ou menos Mais ou por menos aí. isso. E é muito bom, né? Então, além da ilusão, ele fez o... Doutor Severo, isso. Entrei bem no final da novela. E é isso. Então, eu tenho 30 anos como ator. Né? Eu já tive o prazer de trabalhar com a Bibi Ferreira no teatro. Olha! A peça chamada Deus lhe pague em 1999. Deus lhe pague. 99? Em 99. Era uma homenagem ao centenário do Procópio Ferreira, o pai da Bibi Ferreira. Ele montou essa peça quando era vivo, na companhia de teatro dele, por inúmeros anos, inúmeras vezes. Era aquela peça que sempre acompanhava ele. A Bibi fez uma homenagem em 99 do centenário do Procópio e eu estava no elenco aqui de São Paulo. Fiquei muito feliz. Foi uma honra. Que bom. O ser ator te dá prazer. Muito prazer. Né? Só não dá dinheiro, dá prazer. Não, mas ser ator só dá dinheiro para aqueles, né? Mas o tarô também te dá prazer. Muito prazer. É um outro tipo de prazer, mas me dá muito. É uma arte, né? O tarô, aliás... Eu até você se desenvolve. A cada leitura você está se desenvolvendo. Muito. É como fazer uma peça de teatro. Você fez uma... Na primeira você está tremendo, na segunda você já está melhor. Eu tenho 35 peças de teatro. Claro que a tremedeira é natural numa estreia tal, mas você desenvolve, você se solta, né? Você ganha experiência com tudo isso. Eu falei aqui no programa meu de quarta passada sobre coincidência. E olha que engraçado que a gente está falando de arte aqui, né? Que o tarô é arte, ser ator é uma arte. Olha que não existe, na minha opinião, coincidência. Mas olha que engraçado. Ator, você pega as letras A-T-O-R, tarô. Iguais. E o meu signo chinês é rato. Pega as letras. Nossa, tudo igual. Tudo igual. Então eu acredito muito... Tem cara de ratinho. Não daquele ratinho, né? Então, pronto, agora ele tá lá, vou apelidá-lo de mouse. Mouse, cadê o mouse, né? O tarô do mouse, tarô né? do mouse. Mas Jabali é de que nacionalidade? Síria, da minha avó. Na verdade, eu utilizei... Jabali. Eu utilizei... A mãe da minha mãe, Victoria Jabali, foi uma síria. E eu utilizei na numerologia o nome dela, que no começo eu usava o meu nome composto, Alexandre Augusto. Então, um diretor que eu comecei, o Sebastião Apolônio, que eu tenho muito respeito por ele, ele falou assim, cara, Alexandre Augusto é nome de ator mexicano, né? É mesmo? Carlos Augusto, Alexandre Augusto. Nome composto. Isso em 1992, há 30 anos atrás. Eu procurei um numerólogo e virou Alexandre Jabali. No tarô, para as pessoas reconhecerem que sou eu que faço o jogo, eu coloquei tarô do Jabali. É por esse motivo. E me diz uma coisa, no documento você tem o Jabali? Não. Não tem. O Jabali é da minha mãe, da minha avó. Não foi dado para você de batismo. Eu poderia colocar, porque eu sou chamado de Jabali por todo mundo. Tinha uma época que me perguntavam o meu nome, eu falava Alexandre Jabali, aí não batia com RG, de costume. Perfeito, dependendo do lugar que você vai, né? Por exemplo, qual você vai nome? votar. Você vai ao médico, seu nome é Alexandre Jabali. Não, desculpa, Alexandre. Aí eu tinha que explicar, é uma loucura isso. Né? Mas é legal, tem uma história por trás, Mas né? eu posso colocar, eu posso incluir o Jabali. Uma amiga minha já ofereceu para fazer isso, uma advogada. Agora as leis já permitem, né? Agora, inclusive, diz que está muito fácil, tranquilo para isso. Muito recente isso, Vou colocar, né? E é bem legal. O que você está trazendo ao seu programa? Você faz o atendimento ao ouvinte, você conta histórias,
Como que é o programa do Jabali? Eu tô descobrindo ainda, né? Tô no você primeiro tá aqui, mês. Eu fiz o recente. quarto. Eu fiz o quarto programa agora. E cada programa está sendo uma descoberta. Mas eu estou atendendo os ouvintes, respondendo perguntas. Tá. Às vezes dá para atender 3, 4, 5 pessoas. Eu sempre coloco um tema, né? Já falei de rejeição. Essa semana eu falei de coincidência. Legal. E cada programa eu tenho trazido um tema para não ficar monótono. Sim. Né? Para ficar uma coisa descontraída e ir respondendo às pessoas, os ouvintes. Tem sido isso. E é esse tarô que você traz? Para responder o ouvinte? Eu trago esse. Que tarô é esse? Esse é o tarô das bruxas, de uma americana chamada Ellen Dugan. É Ela lindo é a esse tarô. autora, é lindo. E ele é tido como um dos tarôs... Posso pegar? Pode, à vontade. É tido como um dos tarôs mais bonitos do mundo. É, e eu jogo, ele é lindo mesmo. E eu tenho o prazer também de jogar com o tarô do Claudinei Prieto. Ah, o dele mesmo. O dele, que é o do Rider-Waite mesmo. Sim. Esse é baseado no Rider-Waite. O dele é o Rider-Waite e ele adaptou com as figuras para ficar uma coisa mais comunicativa, né? Eu até outro dia encontrei ele aqui e cumprimentei, porque é um tarô que mostra, é bem claro para uma leitura. É verdade. Tira uma carta para para todos nós, né? Para os ouvintes, para gente, uma mensagem bem legal para gente. Posso pedir para você tirar? Pode. Tira 3, por favor. 3? É. 1, 2. Veio na sequência. Essa é a segunda? É. Ok. Você vê, por exemplo, aqui eu tenho 3 arcanos menores. Esse é um exemplo. Ah, que legal. Nem sempre a necessidade é de um arcano maior. Às vezes tem que ser dito coisas relacionadas aos arcanos menores. Aqui está mostrando para mim o seguinte. Você que está ouvindo o programa mundial e você com esse 7 de pentáculos, que é um 7 de ouros, cavaleiro de ouros, e um as de copas. O que isso quer dizer para a gente neste momento? Se você está plantando alguma questão na sua vida neste momento, então, por exemplo, fazendo uma faculdade, tá se empenhando para um trabalho, tá abrindo um comércio, continue neste caminho, não desista. As pessoas têm mania de desistir no meio do caminho. Não faça isso, persista. Ah, tá difícil. Ok, tá difícil para todo mundo, não é só para você, né? Não é só para Sami, não é só para o Alexandre, para o Jean, é para todo mundo. Então, insista e persista, principalmente nessa questão material do trabalho, um estudo, tudo que diz respeito à materialidade, tá? Que tá só começando. Posso só falar uma coisa para as pessoas? Vamos parar, gente, de achar que hoje em dia criou-se uma coisa que eu tenho 40 anos, acabou minha vida, né? Imagina. Porque de repente a gente vai num país que com 40 anos você é velho para o que você faz. Não. Você, assim como eu que tenho 50, né? É só o começo. Você já imaginou se você vive 80? Eu tenho mais 30 anos. Eu tenho mais que começar com questões como o tarô. Exatamente, isso revitaliza a gente. Revitaliza a gente. Então, não desistam, persistam, ok? Para você? Qual que é essa aqui? Essa aqui para você. A que eu tirei de cima agora. Sim, uma carta da morte. Não, de morte não tem nada. Tem alguma coisa na sua vida. Essa carta diz muito do que eu acabei de falar. É complemento. Para você, é complemento. Para você iniciar. E a carta da morte, gente, ela tem muito uma questão assim. Encerre na sua vida questões que não servem para nada e iniciem coisas novas. Instagram? Boa sorte. Obrigada para todos nós, hein? Instagram? @tarô do Jabali. Facinho. Tarô do Jabali. Quem quiser ligar para você? 11 9 81 11 3410, WhatsApp. 981 11 3410. Isso. Esse programa continua disponível aí no YouTube. Você pode ouvir quantas vezes quiser.
a mensagem foi boa para todos nós. Obrigada, Djabali. Samira, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Djabali, Mouse. O mouse. Os árabes, né? Os árabes. Um beijo, gente mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã tem Mundial e você às 7h25 da manhã, por causa do horário político, tá bom? Logo, logo a gente volta das 7 às 8. Um grande beijo e até semana que vem.